Fala aí galera, estamos em mais uma aula do Fábrica D. Vamos aqui hoje ver mais uma revisão, mais uma questão casca grossa de geometria analítica. Então você que está começando os seus estudos de geometria analítica, não é nosso aluno ainda, não viu as bases da geometria analítica, não viu os aprofundamentos de analítica, hoje você vai ver como é uma questão do IME disso e se convencer de que você vai entrar para a nossa família e aí facilmente depois você vai matar essa questão com uma facilidade jamais antes vista na sua existência. Então aqui antes mesmo de começar, momento merchan da aula, em que você vai lá em fabricad.online, você vai entrar no site, você vai olhar o plano que te interessa. No caso, se você está aqui, provavelmente o de IMITA, se não for o de SpaceX, se não for o de Enem, se não for o de Medicina, se não for o de apoio nível superior, vai olhar quem são os nossos professores, vai olhar as aulas demonstrativas que tem no próprio site, além das do YouTube no próprio site tem. Então deixa esse preguiçoso e desce até lá do site e olha. E aí você vai se convencer que é aqui que você vai querer estudar. Então já são mais de 10 parcerias também com a gente, com cursos presenciais ao longo de todo o Brasil. E agora a gente vai aqui ver uma questão do nosso plano IMITA, tá bom? Então vamos lá galera. Dada a circunferência x2 mais y2, menos 6x menos 6y mais 14 igual a zero, ele quer o valor máximo de y sobre x. O cara malandrão fala, máximo é por derivada. Gente, é uma mania recorrente dos alunos desse segmento acharem que máximo é por derivada. Uma mania corrigindo dos alunos mal treinados desse segmento. Pá, né? Aquele tapa na cara. Mas cara, aqui o que eu vou fazer não tem nada a ver com derivada, não tem nada a ver com usar isso, tá? Você vai fazer a solução gráfica da coisa. E eu nem vou fazer tanta conta não, pelo menos numa das soluções, tá? O que você vai ter aqui, meu querido? Uma primeira forma de resolver. Então vamos lá. Primeira solução é você pegar e fazer o quê? Primeiro, você sabe tudo a respeito de circunferência? Você sabe pelo menos identificar o centro e o raio? Porque o que vai acontecer aqui? Quando tem isso daqui, os números na frente de x, y são menos 2a e menos 2b. O que seria o menos 2a e menos 2b? São as coordenadas do centro da circunferência. E os itens mais básicos de uma circunferência são justamente o centro e o raio. Tá legal? Então, o que você vai ter aqui? Ali, você está vendo que o menos 2a ele é igual a menos 6. Ou seja, o a vale 3. E que o menos 2b é igual a menos 6. E que o b é igual a 3. Tá? Então, o teu centro, ele, no caso aqui, ele é o ponto de coordenadas 3 e 3. Tá legal, gente? E aí, o que vai acontecer? Sempre o termo constante, aquele termo sozinho que eu tenho aqui, o A2 mais B2 menos R2, ele, no caso aqui, ele vem a ser, tá? Ele vai ser aqui o cara que, depois que eu tiver calculado as coordenadas do centro, eu acho o raio. Repara que tem letra demais aqui. Então, se eu chego aqui sem o A e sem o B, o R é mais um cara que eu também não tenho, eu não saio do lugar. Então, por isso, eu primeiro tenho que ter passado pelo cálculo das coordenadas do centro, para depois chegar ali nas do raio. Então, você vai ter que A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado vai dar 14. Aí fica o quê? 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos R ao quadrado igual a 14. Com isso, você vai ter que 9 mais 9 menos R2 é 14, né? Então fica 18 menos R2 igual a 14. E aí você vai ter que R ao quadrado igual a 4. Ou seja, que o raio é igual a 2, tá? Então você tem o raio, tem o centro. Em cima disso, você já consegue, meu amigo, pegar e elaborar um bom esboço da figura.
Esboço, você não precisa fazer a parada milimetricamente certinha. Não é prova de desenho geométrico. Porém, eu quero que você consiga, pelo menos no caso aqui, estabelecer uma figura bem feita em que dê para você se entender e visualizar as coisas no desenho. Senão também não adianta. Então, tipo, se eu pego aqui... Tá? E marca as coordenadas do centro e marca o raio. Ai, faz o barulhinho de novo, professor Fortão. E aí o raio é 2, né? Como o raio é igual a 2? Ai, professor Fortão, o mestre da sonoplatia. Da sonosplatia. Deu um trava-língua aqui. Da sonosplatia. Tá? Então aqui, ó, você vai ter o quê? Tem uma bolota, onde essa bolota é a circunferência de coordenadas 3 e 3. E aí, galera, eu vou até botar aqui o resto do cálculo do raio do lado. Para quando você printar, tá tudo organizadinho, né? Porque você não copiar nada, você printa tudo que eu sei, né? Então você vai ter o quê? Você copia tudo que eu sei, né? E aí você vai ter o quê? Aí você vai ter o seguinte. O que é você achar um valor máximo para y sobre x? Vamos pensar. E pensar pode feder. O que acontece? Você pode chamar esse valor de 1k. Nossa! Agora ajudou muito. Claro que ajudou, seu grosso. Porque aí, se você falar que isso é igual a k e passa o x para o outro lado, e o que vai acontecer? Você vai ter um y igual a kx. E isso é a equação do quê? De uma reta passando pela origem. Ô, neném, não é que é mesmo? E uma reta passando pela origem, sendo que o x e y que estão nessa reta também tem que estar na circunferência. Então a parada envolve a seguinte situação. O ponto tem que estar na circunferência. O ponto tem que estar na reta. E o y sobre x tem que ser o maior possível. Vamos de novo. O ponto tem que estar na circunferência. O ponto tem que estar na reta. E isso aqui maior possível significa que o ponto tem que estar na circunferência. O ponto tem que estar na reta. E isso aqui que é a inclinação tem que ser o maior possível. Ou seja, eu tenho que ter um encontro entre a reta e a circunferência, sendo que a reta passa pela origem e essa inclinação da reta tem que ser a maior possível. Para você ter a reta passando pela origem, encontrando a circunferência não inclui a parte interior, lembra? Você tem aqui duas situações possíveis visualmente. Ou isso daqui, né? Deixa eu dar aqui uma roubada, né? Ou isso daqui. Ou isso daqui. Ou essa reta, ou essa reta aqui. As duas são da forma y igual a kx. Mas apenas em uma delas você terá o k maior possível. Quando eu tenho y igual a kx, o k é a inclinação da reta. O k é o quanto que a reta está mais inclinada. Isso acontece aqui, ó. É aqui, neste local, que eu teria o pontinho que está no encontro da circunferência com a reta e está na reta que tem a maior inclinação possível, tendo maior k, tendo maior y sobre x. Então, num dado momento, o aluno pensa que ele tem que achar o ponto. Ele não tem que achar o ponto porcaria nenhuma. Eu achava que tinha que calcular o y, depois ver o x, dividir um pelo outro. Não faz isso. Você vai se perder. Você tem que fazer isso daqui. E aí, o que acontece? A gente sabe da geometria plana que interseção de circunferência com reta sempre dá o quê? O raio perpendicular à reta. E o raio valia 2, lembra? Não sei se você lembra disso. Tá aqui, ó. Tá? O raio é igual a 2. E aí, com isso, ó, o que eu quero é o seguinte. Isso aqui dá uma coceirinha na gente, tá? Pra gente traçar essa linha, porque a gente viu lá quem é o nosso aluno na primeira aula de geometria plana, aquela que você tá guiando pra mim, quando eu tô dando aqueles princípios básicos de geometria plana, e aí quando isso aparece aqui, você fica aí, é mesmo, né? Tá? Ele tinha falado que ia aparecer que servir pra alguma coisa, e aí eu caguei pra ele, vou voltar lá e assistir. É verdade, tá? Então aqui você tem que essa linha é bissetriz desse ângulo. Que ângulo? O T1
O e T2, tá? E aí, com isso, porque você aqui vai ter que esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse lado é comum, e isso vai estar aqui dividindo no cantinho em dois ângulos iguais. Eu vou marcar alfa, eu saberia que o outro até aqui é alfa também, mas na verdade eu vou marcar esse betão. Betão? Tá? Aqui. Porque a inclinação da reta é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. E repara só aqui, pessoal. Concorda que a inclinação da reta seria, no caso aqui, alfa mais beta? Concorda que a inclinação da reta, aqui no caso, como esse cara é a tangente do ângulo, é a tangente de alfa mais beta? Ah, maneiro, hein? Tá começando a ficar maneiro aqui. Porque o que você vai ter, ó? Você vai ter aqui o seguinte. Nesse beta, se você reparar bem, como o centro tem coordenadas 3 e 3, aqui é 3, aqui também é 3, né? Que são o x e o y do centro. A distância dele até aqui é 3 e a altura dele também é 3. Então esse triângulo ele é retângulo isósceles. Esse beta é 45. Esse beta aqui é o ângulo de tangente igual a 1. Se eu fizesse tete a tete a tangente, ela daria 1, 3 sobre 3, tá? Mas eu sei que você sabe olhar também e ver direto, caramba. Que se aqui é 90, sobra mais 90 para dar 180, vai 45 para cada lado. Isso não é problema para o aluno de turma IME. Aí você vai ter o quê? Esse alfa eu preciso achar a tangente dele. Que isso é bem comum em questões como essas aqui, né? No IME e no ITA cai muita questão assim, em que essa figura mesmo está aqui na sua frente, numa questão, por motivos diferentes que te levaram a desenhar uma figura assim, mas tem sempre uma questão que pode ser um enunciado diferente, mas no final você termina com um desenho assim. E aí, para eu achar o alfa aqui em cima, ou melhor, a tangente dele, eu posso pensar assim, bom, aqui ou ali é um triângulo retângulo, não é isósceles. Então, se um cateto é 3 e outro é 3, esse daqui é como se fosse a diagonal de um quadrado do lado 3. É 3 raiz de 2. Se esse aqui é 3 raiz de 2, no triângulo que tem O, C e T1, o que vai acontecer? No triângulo ali, eu vou apagar agora aqui, hein, gente? Quem não printou, printa agora. No triângulo ali, que tem O, C e T1, o que vai acontecer? Aí você vai reparar ali, meu querido, que você vai ter que se eu chamar aqui de B, você pode descobrir isso aqui por Pitágoras. O 3 raiz de 2 aqui é a hipotenusa. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais 2 ao quadrado. Com isso, você vai ter 18 igual a B2 mais 4. B2 vai dar 14. O B, então, vai dar a raiz de 14. Tá bem? Beleza. Tem isso daqui agora. Aí o que eu vou fazer, galera? O que eu vou fazer no caso agora aqui é o seguinte. Você vai aqui ver que a tangente, então, do alfa, ela vai ser cateto oposto sobre adjacente. Vai ser o 2 sobre o B. Como se já tem o B, beleza. É 2 sobre raiz de 14. Ou racionalizando, 2 raiz de 14 sobre 14. Se eu cortar as coisas... Ai, não corta não, professor Fortão. Vai ficar com torto. Você vai ter que a tangente de alfa vai ser raiz de 14 sobre 7. Tá? Beleza, tem isso daqui. Deu raiz de 14 sobre 7. Se deu raiz de 14 sobre 7, estamos quase lá. A tangente de alfa mais beta é o K máximo que eu quero. Tá? Da figura... O K máximo é a tangente de alfa mais beta. E para achar a tangente de alfa mais beta, eu vou fazer então o quê? Eu tenho que fazer tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Danado você, hein, professor Fortão? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai substituir a tangente do alfa, que deu a raiz de 14 sobre 7. Gente, como é que se fala, hein? É 14 ou 14, hein? Como é que é em inglês? Isso, em inglês é o quê? 14. 14, como eu. Ai, depois dessa eu vou embora. E a tangente de beta, que é de 45, que é 1.
Cala a boca da aula, vai, seu grosso. Seu bobão. Então, ó, a tangente de alfa daqui, a tangente de beta deu 1. Aqui está a raiz de 14 sobre 7 e aqui deu 1. Agora eu vou tirar os MMCs pertinentes, né? Vai ficar o que aqui? A raiz de 14 mais 7 sobre 7. E aqui vai subir o 7, né? Vai ficar 7 menos raiz de 14 sobre 7. Os 7 se cortam, tá? E aí você vai ter o quê? Vai ficar 7 mais raiz de 14 sobre 7 menos raiz de 14. Ainda não é a resposta derradeira, porque geralmente no Minuit, em qualquer prova, eles vão pegar isso aqui e vão racionalizar. A menos que seja uma questão de múltipla escolha, você olha para múltipla escolha e perceba que ele não fez isso. Mas isso é incomum, tá, galera? Geralmente ele vai pegar isso aqui, ele vai dar uma racionalizada. E como é que ele geralmente pega isso e racionaliza, galera? Ele vai pegar, no caso aqui, e vai multiplicar em cima e embaixo por 7 mais raiz de 14, beleza? Em cima é como se fosse o 7 mais raiz de 14 ao quadrado, né? Então é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Embaixo é quadrado do primeiro, que é 49, menos quadrado do segundo, era a raiz de 14, com ela ao quadrado sobre a raiz. Você vai ter 49 com 14, 63, mais 14 raiz de 14, sobre embaixo, 35, né? E aí pronto, você pode dividir por 7 em cima e embaixo, ficando 9, mais 2 raiz de 14 sobre 5. Então, acabamos de descobrir que o y sobre x máximo ele é igual a 9 mais 2 raiz de 14 sobre 5, que é o que a questão queria. Tá legal, gente? Isso é uma primeira solução. É uma primeira solução que, assim, é mais algébrica? É. Mas, embora ela seja mais algébrica, é uma solução que, pro cara que já tá bem treinado, não é nada incomum, tá? É uma questão bem normal de você fazer. Mas agora eu vou te mostrar um jeito aqui em que você vai pegar e você vai ter uma outra maneira alternativa de fazer a questão, que é uma segunda solução. O que seria uma segunda solução aqui? Era x2 mais y2 menos 6x menos 6y mais 14 igual a 0, onde ele quer que o y sobre x seja máximo, não é isso? Então, olha só, gente. O que vai... Aliás, y sobre x máximo igual a quanto, né? O que você vai fazer? O lance de você pegar aqui e você chamar isso de uma letra K, isso não vai mudar, tá? Isso vai ser o pontapé inicial também aqui nessa segunda solução. E aí, eu vou chamar isso aqui pela letra K. Você vai ter que y sobre x vale K e vai ter que y igual a kx, tá bem? A diferença é que eu vou agora de um jeito bem algébrico, totalmente algébrico. Eu tenho que lembrar que isso aqui é um ponto que está na circunferência. Se ele é um ponto que está na circunferência, eu posso pegar o kx, que é o y, e substituir aqui dentro. Nada impede, não? A dúvida é, será que isso vai dar em algo? Vai sim. Mas é diferente, bem diferente da solução anterior. Você vai ter x2, mas já substituindo k2x2, acompanha comigo aí para não se perder, menos 6x, menos 6kx, mais 14, tudo isso igual a 0. O que você vai fazer agora? O meu objetivo é enxergar isso aqui como sendo uma equação do segundo grau. Do segundo grau em x. Só tem x aqui, que o k é uma constante que eu não conheço. Não é variável, tá? Então aqui, primeiro eu vou juntar e colocar em evidência os coeficientes do x ao quadrado. Que tem um que eu não escrevo e tem um k ao quadrado aqui do lado que está ali. Então você vai pegar e você vai fazer o quê? Você vai pegar ali, ó, vai botar o x ao quadrado. Em evidência, fica 1 mais k ao quadrado x2. Vai, no caso ali, botar o x em evidência, fica o menos 6 e menos 6k na frente. Eu diria que é até melhor botar o menos 6 sozinho. Ai, coitado.
Sozinho, jogador de LOL? Tá? Ai, desculpa, tá? É que aí você vai ter o quê? 14, tá bom? Tá? Mais 14 igual a 0. Ai, hoje você tá controverso, hein, professor Fortão? E aí, você vai ter o quê? Gente, vamos pensar. Antes de mais nada, antes de eu falar em valor máximo para aquele y sobre x, o x e o y, o ponto tem que existir. Se o ponto não existir, se ele estiver no limbo espacial, se ele não realmente for um ponto da circunferência, a conversa não tem sentido. Então, quando eu substituo as coordenadas dele na circunferência e as coordenadas dele numa circunferência e recaio naquela equação, ela tem que ter uma solução. Quer dizer, tem que ter alguma solução. Para ela ter alguma solução, para essa equação ter solução, o delta dela, já que é uma equação do segundo grau, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, como o delta tem que ser maior ou igual a 0, não. Sim. Ó, é como se aqui o A da equação fosse isso, o B fosse isso e o C é o 14. Não, bruxo, tá? Que aí você vai ter o quê, ó? Fica B ao quadrado, 36 vezes 1 mais K ao quadrado, menos 4A vezes C. Isso tudo tem que ser maior ou igual a 0, professor Maromba? Você tem que ter tudo isso aqui maior ou igual a 0. Menina, que boa ideia! Garota! Pois é, ó. Que aí, quando você desenvolver isso aqui, vai dar uma equação do segundo grau. Vai ficar o quê, ó? 1 mais 2K mais K2. 4 com 14 é 56, né? E aí você vai ter o quê? Você vai ter aqui o seguinte, 36 vezes 1, 36, menos 56, menos 20. Vamos agilizar aqui, senão você parte uma equação do segundo grau e chega em outra, parece até a tua relação com o crush, né? Quando pensa que está desenrolando, ela está se enrolando ainda mais. Mas não vai não, ó. Aqui não é que nem a sua vida, aqui tem esperança. Não foi mal. Que você vai ter o quê? 36 com 2K, 72. 36K2 menos 56K2. Menos 20K2. Maior ou igual a 0. Aí vamos dar uma simplificada, porque esses coeficientes estão muito grandes. Dá para dar uma diminuída. Vamos dividir, né, em ambos os lados por menos 4. Mas se eu estou dividindo por um negativo, a desigualdade, a boquinha do jacaré, vai trocar de lado. E aí você vai ter o quê? Você vai ter, ó, 5, que é menos 20 por menos 4. 7, 2 por menos 4. Isso vai dar, então, aqui menos 18. E aqui mais 5K ao quadrado menor ou igual a 0. Então, fica 5K2 menos 18K mais 5 menor ou igual a 0. Tá bem? E aí, o que vai acontecer, tá? O delta disso daqui, agora é a resposta normal, é uma inequação do segundo grau. Não tem mais que fingir que não sei o que com letra é coeficiente. É uma equação normal do segundo grau, gente. Só que em vez de K tem um X. Beleza? Senão daqui a pouco tu vai começar a achar que tudo aqui tem alguma pegadinha, tem alguma sacanagemzinha e não tem. Vou mostrar que eu vou chegar ao mesmo resultado de antes. Guarda aí, ó. Que deu 9 mais 2 raiz de 14 sobre 5. O que vai acontecer agora aqui? O delta disso, que eu tenho que chamar de delta linha, né? Vai ser B ao quadrado, 324, menos 4AC. 5 e 5, 25 vezes 4, 100, 224. Se você fatora 224, isso vai dar 4, no caso aqui, ó. 4 no caso aqui, raiz de 56, né? Não, 4 raiz de 14, falei besteira. Vai dar 4 raiz de 14. Então, quando você aqui pega e você resolve a equação, as raízes vão ser o quê? Menos B, mais ou menos a raiz de delta, que é 4 raiz de 14, sobre 2A. 2 vezes 5, 10. Só que é claro, minha gente, você, numa desigualdade, tá achando as raízes só para fazer um estudo do sinal, né? Não é direto que você vai acabar aqui de dar a resposta. Isso é positivo na frente do termo ao quadrado
então tem concavidade para cima. Tendo concavidade para cima, ó, o desenho fica mais ou menos assim. Vamos só aqui dar uma simplificada por 2 todo mundo, né? Ficou então 9 mais ou menos 2 raiz de 14 sobre 5, aí ó, estamos quase lá. E aí aqui eu marco as raízes em ordem crescente. Uma vai ser 9 menos 2 raiz sobre 5. E a outra vai ser 9 mais 2 raiz de 14 sobre 5. Com isso, você vai ter o quê? Você vai ter que isso tem que ser menor ou igual a zero. Se isso tem que ser menor ou igual a zero, eu tenho que pegar o intervalo do meio. Ou seja, o K que está ali tem que estar entre 9 menos 2 raiz de 14 sobre 5 e 9 mais 2 raiz de 14 sobre 5. Como ele vai variar nesse intervalo, eu achei o mínimo e de lambuja achei o máximo dele, que foi pedido, o K máximo. Então já está aqui para gente. O maior K que a gente vai ter, novamente, está aqui, nesse pedacinho, que é 9 mais 2 raiz de 14 sobre 5, tá? Novamente, por um caminho bem diferente, para você comparar, achamos a resposta. Galera, você da frente, printa isso daí. E antes de você ir embora, lembra que no Fábrica D a gente tem planos para Enem, FUVEST, SpaceX e MITA e também nível superior, além do aprofundamento Medicina e Engenharia. Usa o cupom Fábrica D10, que é esse cupomzinho aqui, além do cupom Militares, que ficaram esses cupons também passando aí, que o pessoal da mesa de edição ficou jogando ao longo da minha fala, na aula toda. Essa aula aqui foi só uma aula aberta, que é uma demonstração do que a gente faz lá no Fábrica D. Então, tem vários professores, né? Aliás, eu sou um em vários mesmo, em dezenas. E aí você aqui pode usar esse cupom ou o cupom Militares para você ter 10% de desconto em qualquer plano lá do Fábrica D. Beleza, gente? Então, espero que você esteja aproveitando para estudar, seja de manhã, de noite, de tarde, ok? Firme aí que o seu sonho vai ser obtido. Estuda, mané. Não adianta ficar preso à estatística ou qualquer outra coisinha não, que o que vai resolver é você sentar a bunda na cadeira e estudar. Tá legal? Então, vê aí se as duas soluções ficarão tranquilas. A gente fez uma questão aqui meramente de equação da circunferência, mas você tá vendo como quem é aluno meu, ou da gente na plataforma, viu como que as questões de analítica evoluem de uma básica para, numa simples perguntinha que era até curta, uma bem mais trabalhada, tá bom? Então, fica tranquilo, forte beijo, me despeça aqui, gente. Tchau, tchau. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.